E com sua mãe, disse o pai, preocupado. Estou grávida. O quê? Disseram ambos ao mesmo tempo. Sinto-me desesperada. Nem por um momento pensei nessa possibilidade. Esse filho é do Renato. Gaguejou o pai. Claro que não, papai. Se fosse, não haveria problema. Renato e eu não tivemos relacionamento algum nesse período. Então. É um filho daquele miserável que estou esperando. Entendem meu desespero. O que será de mim agora? Minha vida está destruída. Cobriu o rosto com as mãos a chorar convulsivamente. Os pais a abraçaram, também em lágrimas. Tem certeza, minha filha? Indagou a mãe. Hoje tive um desmaio no serviço, e fui ao médico. Dr. Bruno mandou fazer alguns exames, mas percebi que ele sabia o que estava acontecendo comigo. Apertei-o, e ele contou-me a verdade. Filha, ele pode ter se enganado. Não seria o primeiro médico que erra. Olhe, acalme-se. Amanhã logo cedo vamos ao laboratório. Quem sabe tudo não passa de um engano. Eu sinto que estou grávida, mamãe. Helena, que tinha feito uma pausa, prosseguiu. E se estiver, você teve relacionamento com Renato antes, não foi? Então, mesmo que esteja grávida, não se desespere. Pode ser que a criança seja do seu noivo e não daquele criminoso. Faremos um teste de DNA e tudo será esclarecido. Vamos. Não chore, minha querida. Relaxe. Vou buscar o remédio para que você possa dormir bem. Precisa descansar. Com as ponderações da mãe, Juliana aos poucos se acalmou. Essa criança pode ser filho de Renato. Uma réstia de esperança surgiu em seu íntimo. Nem tudo estava perdido. F. Na manhã seguinte, Helena e a filha levantaram bem cedo e foram ao laboratório. A coleta do sangue teria de ser feita em jejum. Depois, como Juliana estivesse muito combalida, não foi trabalhar. Passado o período de espera, ficaram prontos os exames. Elas pegaram o resultado no laboratório e dirigiram-se ao consultório médico. Como o Dr. Bruno previra, o diagnóstico se confirmou. Juliana estava grávida. Mãe e filha conversaram com o médico sobre o desejo de fazer o teste de DNA. A dificuldade é que Juliana não queria que o noivo ficasse sabendo. Fazer o teste sem o conhecimento de Renato não é difícil. Pode ser feito com um fio de cabelo, um pedaço de unha, etc. O problema é que, se ele souber que você está grávida, também ficará em dúvida sobre a paternidade da criança, Juliana. Já pensou nisso? Você terá de contar a ele. Não vejo outra saída. Não posso, doutor. Não tenho coragem, disse a jovem, nervosa, roendo as unhas. Com serenidade, mas firme, ele insistiu. Você não tem alternativa, Juliana. Mesmo porque, se resolver abortar, o tempo é curto. Isso eu não farei, doutor, reafirmou, decidida. Você poderá mudar de ideia. Se o filho não for de Renato, provavelmente ele exigirá que você tome essa decisão drástica. Por enquanto, fale com ele e explique a situação. Depois, voltaremos a conversar. Despediram-se. Juliana estava com o coração opresso. Como contar seu problema ao noivo? Entendeu, porém, que o médico tinha razão. Renato precisava saber, tinha o direito de saber. E se era necessário tomar uma decisão, que fosse o mais rápido possível. Entrando em casa, enquanto a mãe se dirigiu à cozinha para preparar o almoço, Juliana pegou o celular e ligou para o noivo. Renato, eu preciso falar com você. Olá, querida. Precisa falar comigo? Está bem. Hoje à noite passarei na sua casa e jantarei com vocês. Depois, vamos ao cinema. Cinema? Ela estranhou. E lembra-se de que tínhamos combinado de assistir aquele filme. Ah! Não vai dar, Renato. Não estou com cabeça para isso. E também não posso esperar até a noite para falar com você. E urgente. Bem, se é tão urgente assim, disse, olhando para o relógio de pulso, está quase na hora do almoço. Podemos fazer a refeição juntos.
Que tal aquele restaurante pequeno e tranquilo de sempre? Certo. São 11 horas. Esperarei você lá às 11h30. Está bem para você? Combinado. Mas estou preocupado, Juliana. Não quer mesmo me adiantar nada? Não. Até lá. Ainda era cedo, contudo Juliana dirigiu-se para o restaurante. Escolheu uma mesa e acomodou-se. Pediu um suco e ficou esperando. Um pouco depois da hora combinada, Renato chegou. Desculpe-me, querida. Estava atendendo a um cliente e não podia sair. Estou fazendo um projeto para ele e precisávamos combinar algumas adaptações. Parou de falar e notou que a noiva não parecia bem. Segurou a mão dela sobre a mesa e percebeu que estava trêmula. Juliana, você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Essa pressa em falar comigo tem relação com o nosso casamento? Diz respeito ao casamento, sim. Preciso falar. Depois, querida, interrompeu-a. Antes, vamos almoçar. Estava mesmo com fome. Renato chamou o garçom e fez os pedidos rapidamente. Conhecia um restaurante e tinham já suas preferências. Depois, conversaram sobre amenidades. Tentando arrancar-lhe alguma coisa, ele perguntou como estava o serviço dela, como iam os preparativos para o casamento, se estava tudo certo. Ela respondeu dizendo que o serviço ia bem e que, quanto aos preparativos para o casamento, também acreditava que estavam caminhando a contento, pelo que sua mãe dizia. Falaram sobre o tempo e sobre muitas outras coisas. Nada, porém, que lhe desse alguma pista. Quando o garçom trouxe os pratos, foi um alívio. Renato, como sempre, almoçou com satisfação, enquanto ela comeu pouco e com dificuldade. Após terminarem, o garçom tirou os pratos, trouxe o café e era hora de enfrentar o assunto que os tinha levado até ali. Bem, Juliana, digo que a preocupa. Noto você tensa, comeu pouco e está trêmula. Aconteceu alguma coisa? Juliana pretendia fazer uma introdução, ensaiar algumas palavras enquanto esperava por ele, mas quando percebeu já tinha falado. Estou grávida. Renato, que levava a xícara de café à boca, ficou parado, olhando para ela, incapaz de falar. Você ouviu? Estou grávida, Renato. Ele pousou lentamente a xícara no pires, como se estivesse refletindo. Sim, ouvi. Mas, nós não. Esse é exatamente o problema. Tivemos relações antes do que me aconteceu. Mas esse filho pode não ser meu, Juliana. E verdade. Mas também pode ser seu, respondeu ela, jogando a dúvida no ar. O que você sugere? Que façamos um teste de DNA, é o único meio de podermos ter certeza. Está bem. Concordo. Mas, e se o filho não for meu? Você fará o aborto? Juliana respirou fundo e respondeu. Uma coisa de cada vez. Veremos isso depois. Primeiro, o teste de paternidade. Vou marcar e depois aviso você. Juliana ficou olhando para o noivo e ele para ela. Em nenhum momento ela notou que Renato estivesse preocupado com a situação dela. Só pensava nele. Não tem nada para me dizer, Renato? Perguntou, tentando conseguir uma reação dele. Não sei o que lhe dizer, Juliana. Estou em choque. Imagino. Eu também fiquei. Bem, tenho de ir agora. Até logo. Ela saiu, deixando sentado no mesmo lugar o noivo, que fora incapaz de dizer-lhe uma palavra de carinho, de consolo, de ajuda. Naquele momento, tentando conter as lágrimas, Juliana chegou a desejar que o filho não fosse dele. Não desejava um pai tão insensível e egoísta para seu filho. Capítulo 24. Enfrentando as adversidades. A liberdade de consciência é uma consequência da de pensar. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 835. Algum tempo depois, ficou pronto o exame de comprovação de paternidade. Apesar de extremamente ansiosa, Juliana não quis ver o resultado no laboratório. Controlou-se e,
Com o envelope a queimar-lhe as mãos, caminhou até uma praça, ali perto, escolheu um banco, onde se sentou automaticamente. O medo era tanto que seu corpo todo tremia. Quebrou o lacre do envelope e retirou as folhas cujas letras pareciam dançar diante de seus olhos. Concentrou-se, respirou fundo e leu o resultado. Juliana ficou parada, em estado de choque, incapaz de ter uma reação. O teste só veio provar o que ela temia: o filho não era de Renato. Então, a criança era mesmo do desconhecido. Sem dúvida tinha refletido nessa possibilidade, durante noites e noites em que não dormira pensando no assunto, mas ver confirmadas suas suspeitas era terrível. Mais do que isso, era monstruoso. Além de ter sofrido uma violência, carregar o resultado dessa violência parecia-lhe desumano. Onde estava Deus quando permitiu que isso acontecesse? Pensava desesperada. Naquele momento, mais do que nunca precisava de alguém a seu lado, e estava sozinha, entregue a si mesma. Na verdade, Renato quis acompanhá-la, ansioso pelo resultado. No entanto, ela não permitiu. Seus pais também se dispuseram a ir junto, mas Juliana não aceitou. Queria estar a sós quando visse o resultado do teste. Não gostava de expor suas emoções diante dos outros, especialmente do noivo. Agora, tinha dúvidas se agira corretamente. Sentia a necessidade de alguém a seu lado que a abraçasse, que a consolasse, que a amparasse nesse momento difícil, e não havia ninguém. O que fazer? Não tinha ânimo para sair do lugar. Olhar perdido ao longe, fisionomia atormentada, ela continuou sentada no banco da praça durante horas. De repente, deu-se conta de que o celular estava tocando. Abriu a bolsa e atendeu. Era Renato. Juliana. Onde você está? Liguei várias vezes, mas você não atendeu. Oi, Renato. Não ouvi o telefone tocar. Pegou o resultado do teste? Peguei. E então? O que deu? Fala, Juliana, estou ansioso. Ainda não abri, mentiu, tentando ganhar tempo. Não acredito. Está lacrado. Vou ao médico. Lá ficarei sabendo. O rapaz estranhou a reação da noiva. Afinal, mais do que ninguém, ela tinha pressa em conhecer o resultado. Ele ficou preocupado, notar a voz do outro lado estranha, diferente. Porém, naquele momento, não podia fazer nada, a não ser concordar. Respirou fundo tentando conter a irritação e a impaciência. Está bem, Juliana. Quando souber o resultado da paternidade, me avise. Afinal, sou parte interessada. Juliana desligou o telefone sem despedir-se do noivo. Tinha tomado uma decisão. Aquilo que afirmara como desculpa lhe parecia a melhor solução. Sim, iria ao médico. O consultório distava a poucas quadras dali, e o Dr. Bruno era a única pessoa que poderia ajudá-la naquele momento. Como um autômato dirigiu-se à clínica. Não se deu conta do trajeto, nem de como atravessou as ruas. Chegando ao endereço, subiu até o 5º andar, caminhou até a sala do médico, abriu a porta e sentou-se. O secretário estranhou o comportamento da recém-chegada. Geralmente afável, naquele dia Juliana nem sequer a cumprimentou. Não tinha hora marcada nem perguntou se o médico podia atender, apenas tinha se acomodado sem dizer uma palavra, e continuava ali, alheia a tudo. A secretária, sensível e delicada, que já tinha visto de tudo naquele consultório, percebeu que a moça estava emocionalmente perturbada. Conhecia sua história, os problemas que tinha enfrentado e achou que ela estava precisando de tempo para se recuperar de alguma coisa. 1 hora depois, o médico chamou o assistente. E então? Parece que as consultas terminaram por hoje. Sim, doutor. Porém, tem uma moça aguardando. Parece que não está nada bem. E a Juliana? O médico demonstrou surpresa no olhar. Juliana. Faça entrar. A assistente saiu e, logo em seguida, Juliana entrou. Bruno tinha se levantado para cumprimentá-la, mas ela apenas estendeu o braço e entregou-lhe o envelope. Ao ler o resultado, o médico entendeu o estado emocional de sua paciente. Seu noivo já sabe? Não.
Ainda hoje vou romper o nosso compromisso. Não tenho escolha. Não faça isso, Juliana. Dê-lhe uma chance de mostrar o que pensa. Pode ser que você se engane. Quem sabe? Ele pode surpreendê-la. Já tive ocasião de ver casos cujos resultados pareciam certos e que as pessoas se equivocaram em seus julgamentos, ponderou o médico. Juliana abriu um sorriso triste e melancólico. Não no caso de Renato. Conheço muito bem para poder me enganar. Mas está bem, doutor, já que insiste. Vou tentar. Em torno das 20 horas, Renato chegou. Vinha tenso, angustiado. Cumprimentou Antero e Helena, trocaram algumas palavras cordiais. Logo em seguida, Juliana entrou na sala e os pais saíram, deixando-os a sós. Renato viu o envelope nas mãos dela e suplicou. Por favor, Juliana. Não me deixe mais nessa dúvida cruel. Sou eu o pai? Calada, ela estendeu a mão e entregou-lhe o envelope. Depois, lentamente se dirigiu para o vão da janela, examinando a rua tranquila, onde um vento leve agitava as copas das árvores. Renato leu o resultado e caiu sentada no sofá, lívido. Meu Deus! E agora, Juliana? De costas para ele, a moça continuou impassível como se não tivesse ouvido. Ele repetiu a pergunta. Juliana, o que vamos fazer? Ela ainda permaneceu calada por alguns segundos. Depois, deixando o vão da janela, virou-se, fitou o noivo e devolveu-lhe a pergunta. Diga-me você, Renato. E agora? Como fica a nossa situação? Nervoso e trêmulo, ele passava a mão pelos cabelos. Os olhos vermelhos demonstravam grande agitação emocional. Ela continuou. Você aceitaria o filho de outro homem, sabendo que não tive culpa naquilo que me aconteceu, que fui apenas uma vítima? Profundamente abalado, ele gaguejou. Não sei o que dizer, Juliana. Não me sinto preparado para ser pai. Começar uma vida de casado, com uma criança que nem sequer é o meu filho. Você não pode exigir de mim tal coisa. Renato fez uma pausa, olhando para a noiva que chorava silenciosamente, e depois prosseguiu mais esperançoso. Olhe, temos uma saída legal, a interrupção da gravidez. Andei me informando e a lei permite que se faça o aborto em casos como este. Juliana balançou a cabeça. Sei disso, Renato. Mas não estou disposta a transformar-me numa criminosa para me casar com você. Se o preço é esse para ficar a seu lado, não pretendo pagar. É alto demais. A verdade é que você não me ama, Juliana. Se me amasse, faria esse sacrifício por mim. Você não entende. Ainda não existe uma vida. Esse bebê não é ninguém e você não o desejava. Engana-se, Renato retrucou ela, incisiva. A vida já existe e está pulsando dentro de mim. Essa criança, sim, é que não tem culpa de nada. Os dois permaneceram em lados opostos da sala, calados, cada qual entregue aos próprios pensamentos. O ambiente da sala estava opressivo, tenso, irrespirável. Afinal, ele exigia uma definição. Esta é a sua última palavra. Não vai mudar de opinião? Não, Renato. Lamento. Não posso fazer o que você deseja. Perderia o respeito por mim mesma. Então nosso compromisso está desfeito. Nada de casamento, de festa, de viagem de núpcias, de uma vida a dois. Insistia ele. Nada. Lamento. Completamente transtornado, Renato fez meia volta e saiu batendo a porta. Antero e Helena, ao ouvirem o estrondo, entraram na sala e encontraram a filha chorando convulsivamente. Está tudo acabado. Tudo. Não se preocupe, filhinha. Nós estaremos sempre junto com você. Coragem. Confie em Deus. Em prantos, ela repetia. Tudo acabado. O sonho de toda uma vida desapareceu, virou pó. Os pais de Juliana ajudaram-na a se erguer e a levaram para o quarto, colocando-a na cama. Antero foi buscar o remédio, enquanto a mãe a abraçava, chorando também. Filha, tudo passa na vida. Você ainda vai ser muito feliz, acredite.
Não vou tomar o remédio, mamãe. Pode prejudicar meu filho. Tenho de aprender a me controlar, enfrentar meus problemas sem precisar da ajuda de medicamentos. A mãe concordou com a decisão da filha e foi fazer um chá calmante. Juliana tomou o chá, deitou-se e, aos poucos, os soluços foram diminuindo até cessarem de todo. Finalmente Juliana adormeceu e seu semblante se distendeu, mais sereno. F.E. Por alguns dias, Juliana permaneceu em casa, sem condição para sair e trabalhar. Não queria ver ninguém. Os pais de Renato vieram visitá-la, mas ela não os recebeu. Renato veio visitá-la, mas também não quis vê-lo. Era uma página virada em sua existência. A vida seguia seu curso, inexorável. Com o passar dos dias, tudo foi voltando ao normal. Juliana, que nunca mais tinha se encontrado com o ex-noivo, ficou sabendo, por uma amiga, que ele tinha sido visto com uma moça. Fingiu não se abalar, afirmando tranquila, desejo que ele seja feliz. No fundo, porém, sentiu uma fisgada de ciúme, que procurou abafar pensando em outras coisas. Afinal, tinha muito por fazer. Teria de encher-se de ânimo para cuidar dos preparativos, comprar o enxoval do bebê, o bercinho, a cômoda, o carrinho, arrumar o quarto para esperar sua chegada e tantas outras coisas. Com o passar dos meses, a gravidez começou a aparecer e a barriga crescer, conscientizando-a de que seria mãe de verdade. Ainda não sabia o sexo, mas a ultrassonografia deixou-a emocionada. Era a primeira vez que viu seu bebê. Quanto ao pai da criança, procurava nunca pensar nele. Na verdade, seu filho só teria mãe. Certo dia, recebeu um recado do delegado Gonzaga para que comparecesse à delegacia. Preocupada, Juliana compareceu no horário estipulado. Ao chegar, ficou sabendo o motivo. Entre 6 rapazes, teria de reconhecer se um deles tinha sido seu estuprador. Juliana estava extremamente nervosa. Pensar que poderia rever o criminoso deixou em pânico. Enquanto aguardava, ficou sentada no gabinete do delegado. O mesmo rapaz que tomara seu depoimento ali estava. Notando-lhe o nervosismo, ele começou a conversar com ela, tentando acalmá-la. Não se preocupe, nem se sinta intimidada. Vocês não se encontrarão. Fique tranquila. O rapaz era simpático e de voz agradável. Parecia realmente querer ajudá-la. Mesmo assim, é difícil para mim. Iniciada a conversação para passar o tempo, ela indagou polidamente. Você trabalha aqui faz tempo? Alguns anos. Comecei como office boy. Depois, completei meus estudos e tornei-me escrivão. Mas você é bem jovem. Comecei muito cedo, ainda garoto. Além disso, não sou tão jovem assim. Tenho 26 anos. Pois não parece. Tem família? É casado? Não, sou solteiro. Moro com minha mãe e 2 irmãos. Ah! E você? Ele perguntou. Lembro-me de que estava noiva. Casou-se? Juliana balançou a cabeça, negativamente. Percebeu que o rapaz olhara disfarçadamente para sua barriga e entendeu o porquê da pergunta. No mesmo momento, ele deu-se conta do que estava acontecendo. Sentiu-se constrangido e penalizado diante da situação que ela estava atravessando. Desculpe-me. Não quis ser indiscreto. Não se preocupe. Estou acostumada com reações bem piores do que a sua. Há pessoas que, ao ficarem sabendo que eu não quis fazer aborto dessa criança, fruto de uma violência, não entendem nem aceitam minha decisão. Os olhos do rapaz brilhavam de emoção ao fitá-la. Quando ele ia falar alguma coisa, o delegado entrou avisando. Está tudo pronto, Juliana. Vamos lá. Ela olhou para o rapaz buscando ajuda. Ele entendeu e disse em voz baixa. Não se preocupe, Juliana. Tudo vai dar certo. Gonzaga e eu estaremos com você. Nada vai acontecer. Venha. Caminharam por um corredor até uma porta fechada. O delegado abriu e entraram. O mobiliário constava de uma mesa e algumas cadeiras. Sentaram-se. Numa das paredes, havia um grande vidro primeiro, do outro lado,
Uma outra sala, completamente vazia. O delegado explicou. Por aquela porta vão entrar 6 rapazes. Observe bem e diga-me se reconhece algum deles. Não temos pressa. Você terá todo o tempo necessário. Está pronta? Sim. Logo em seguida os rapazes foram introduzidos, em fila. A uma ordem do delegado, permaneceram na posição em que tinham entrado, de lado. Após alguns minutos, a uma nova ordem, viraram-se de frente. Juliana, trêmula e gelada, sentiu o coração bater acelerado. Olhou para os homens que ali estavam do outro lado do vidro e se encolheu, assustada. Fique calma. Eles não podem vê-lo, informou o delegado. Juliana examinou cada um deles, em ordem. Quando chegou ao quinto rapaz, levou um susto. Estava com outra roupa, mas era ele mesmo. Gonzaga mandou que tirassem a camisa e se posicionassem de lado. Juliana não teve dúvida, era ele mesmo, o rapaz daquela noite. A tatuagem ali estava para confirmar. É ele, o quinto. Tem certeza? Absoluta. Saindo da sala, Juliana pôs-se a chorar, convulsivamente. Seus nervos estavam à flor da pele, sentia falta de ar. À vista do rapaz, as imagens daquela noite voltaram à sua mente, perturbando-a emocionalmente. Ao ver seu estado, o delegado levou-a para a sua sala e pediu que o assistente lhe trouxesse um copo de água. Está mais calma? Você nos prestou um grande serviço, Juliana. Aquele rapaz é velho conhecido da polícia. De boa família, rico, vive nas ruas em virtude das drogas. De outras vezes já esteve envolvido em casos graves, mas sempre conseguiu se safar, porque o papai interfere, usando suas ligações políticas. Chama-se Luciano de Castro. O criminoso agora tinha um nome, Luciano. Juliana não sabia se ficava contente por ele ter sido preso, ou se lamentava o fato, pois seria mais difícil esquecer. Era como se agora ele estivesse mais perto dela. Como ela estivesse ainda muito nervosa e sem condições de dirigir, Gonzaga pediu ao assistente que levasse Juliana de volta para casa. O rapaz perguntou onde tinha ficado o carro. Juliana explicou, entregando-lhe a chave. Ele foi buscar o veículo e parou em frente à delegacia, onde Juliana o aguardava. Fizeram o trajeto em silêncio. Diante da casa, estacionou o carro, desceram e o rapaz entregou a Juliana as chaves. Ela agradeceu a gentileza e somente então se lembrou. Você tem sido tão gentil comigo e nem ao menos sei seu nome. Francisco, informou sorridente. Francisco. Obrigada. Quer entrar, tomar um café? Não, Juliana. Agradeço-lhe o convite. Fica para outro dia. Então, mais uma vez, obrigada, Francisco. Boa noite. Boa noite. Capítulo 25. Reencontro. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Jesus, Mateus 5, 25 e 26. Algum tempo depois, Juliana havia tirado uma tarde inteira para ir a um shopping center. Faltavam vários itens do enxoval do bebê e precisava fazer as últimas compras. Passando por uma sorveteria, pediu um sorvete de chocolate, seu preferido, e o saboreava olhando as vitrinas, quando se deteve diante de uma loja infantil decorada lindamente. De todos os produtos ali expostos, o que mais chamou sua atenção foi um belo carrinho em tons de rosa. Agora já sabia que era uma menina. Bem no estilo e marca que estava procurando. Nisso, ouviu alguém dizer perto do seu ouvido, é lindo. Virou-se para ver quem tinha falado e levou um susto. Ficou parada, em pânico. O sorvete e as sacolas caíram de suas mãos. Era ele. O maldito. Notando que ela estava em choque, o rapaz estendeu os braços, dizendo em voz mansa: Por favor, não vou lhe fazer mal algum. Só desejo conversar. Falar com você. Em pânico,
Incapaz de ouvir e entender direito o que ele dizia, Juliana começou a gritar. Socorro! Socorro! Acudam! O rapaz, que se abaixara e tentava pegar as sacolas de compras que estavam no chão, suplicava. Por favor, não grite. Só quero conversar. Deixe-me pegar. Os transeuntes, porém, ouvindo o barulho começaram a parar e, ao ver uma grávida apavorada, a gritar por socorro, julgaram que o rapaz tentava roubá-la. Alguém gritou, pega ladrão. E o rapaz, percebendo o perigo, saiu em disparada, desceu a escada rolante e logo desapareceu no meio da multidão. Nesse momento, um moço abre caminho no meio do povo para ver o que estava acontecendo e depara com a jovem mulher grávida, em prantos, enquanto duas mocinhas recolhiam as compras caídas no chão. Juliana. O que houve? Ela levantou a cabeça ao ouvir a voz conhecida. Francisco. É você? Ajude-me. Notando que a gestante estava fraca, quase desmaiando, o rapaz envolveu-a com os braços e conduziu-a para uma mesinha ali perto, ao mesmo tempo em que ordenava, dirigindo-se aos curiosos. Não se preocupem. Podem ir agora. Eu a conheço e tomo conta dela. Obrigado. Obrigado. Os curiosos foram se dispersando. As duas garotas que estavam com as compras seguiram ambos. Depois, colocaram as sacolas numa mesa que ele tinha escolhido. Francisco agradeceu-lhes a gentileza. Acomodou Juliana numa cadeira e sentou-se defronte dela. Pediu uma água à garçonete, depois examinou preocupado. Está bem, Juliana? Não se machucou? O que aconteceu? Com o olhar esgazeado, ela lançou um olhar para os lados, como se esperasse ver aquele rapaz de novo. Os transeuntes tinham se dispersado e não havia mais ninguém por ali. Assustada, ainda com o coração aos saltos, ela informou, apertando a mão dele sobre a mesa. Era ele, Francisco. Ele, quem? Ele. Luciano. Aquele monstro que me agrediu. A garçonete trouxe uma garrafinha de água e 2 copos. Francisco pôs um pouco de água num copo e deu para Juliana, colocando nas mãos dela, que mal o conseguia segurar. Enquanto ela tomava um gole, Francisco prosseguiu tentando entender o ocorrido. Ele estava aqui? Você o viu? Luciano falou com você? Sim. Ele está solto. Pensei que estivesse na cadeia, que é lugar de criminosos. Com expressão compungida, Francisco confirmou. Sim, ele está solto. Foi julgado, mas como é dependente, o advogado conseguiu que fosse encaminhado a um hospital para tratamento. Mas o que Luciano queria? Não sei. Fiquei apavorada ao vê-lo. Lembro-me apenas de que ele disse que queria falar comigo. Quando cheguei, as pessoas falavam em tentativa de roubo. É verdade? Ele tentou roubá-la? Não. Fiquei com tanto medo que comecei a gritar e as compras caíram da minha mão. Ele tentou recolher as sacolas do chão. A expressão de Juliana era de desespero, suas mãos tremiam. Você percebe a gravidade da situação, Francisco? Ele sabe que estou grávida, talvez tenha até me seguido. Será que não terei paz? Calma, Juliana. Pode ter sido apenas uma coincidência. Como o fato de nós dois termos nos encontrado aqui, neste local e nessa mesma hora. Não se desespere. Vou avisar o Gonzaga e procurar manter aquele delinquente sob vigilância para que não aborreça mais. Está bem? Ela concordou com um gesto de cabeça. Ficaram ambos, calados e pensativos, de mãos dadas sobre a mesa. De repente, Juliana comentou. Analisando melhor o que aconteceu, agora com mais tranquilidade, penso que talvez ele não quisesse me agredir. Seu rosto estava diferente, sua voz suplicante. Francisco ouviu-a falar e com serenidade considerou. Quem sabe? Talvez esteja arrependido. O tempo que passou em tratamento pode tê-lo feito pensar melhor, refletir sobre o mal que lhe fez e desejar repará-lo. Acha realmente possível? Por que não? Acredito que todos nós já erramos muito e temos recebido de Deus a oportunidade de reparar o mal praticado.
São fases de aprendizado necessárias ao nosso progresso. Revoltada, ela reagiu. Como assim? Eu nunca fiz mal a ninguém nesta vida. E, no entanto, você sabe tudo que sofri sem merecer. Quando ouço falar em Deus, fico pensando, que Deus é esse? Um carrasco sem piedade. Onde ele estava quando aquele miserável me agarrou e me levou para o mato? De repente, ela se deu conta que se inflamara, aumentando o tom de voz e calou-se, olhando em torno para ver se alguém ouvira. Todavia, o movimento tinha diminuído, e poucas pessoas estavam ainda ali na praça de alimentação, pois era quase hora de fechar o shopping. Respirando fundo, mais tranquila, ela olhou para Francisco que a fitava, compreensivo. Talvez este não seja o momento nem o lugar para falarmos de coisas tão sérias, Juliana. Não, por favor, Francisco. Desculpe-me. Continue. Estou interessada em ouvir o que tem para me dizer. Então, vamos lá. Tudo depende da visão que tenhamos do mundo e de Deus, Juliana. Certamente você não fez mal algum nesta vida, porém poderá tê-lo feito em outras. Com expressão levemente irônica, Juliana interrompeu-o. Está por acaso querendo sugerir a ideia de reencarnação? Francisco fitou-a, sério, demonstrando que não estava a brincar. Tem outra ideia melhor? Se pensar com seriedade sobre o assunto, vai perceber que é a única coisa que pode explicar as diferenças que existem entre as pessoas, sejam elas sociais, individuais, culturais ou morais. Mas isso é um absurdo. Ao contrário, é a chave que nos faz entender a justiça divina. Se nós sofremos hoje é porque geramos sofrimento no passado. Com nossas ações, colocamos em movimento a lei de causa e efeito. O mau uso do livre-arbítrio nos leva a enfrentar as consequências de nossos atos e a responsabilidade que assumimos perante o nosso próximo e perante Deus. Francisco fez uma pausa, analisando a reação dela. Já ouviu falar em livre-arbítrio? Claro. É quando podemos fazer escolhas. Você se esquece, porém, de que eu não tive escolha. Talvez não, naquele momento, mas certamente exerceu seu direito de escolha antes. Lá vem você de novo com essas ideias. Quer dizer que se alguém nasceu cego nesta vida é porque fez alguém perder a visão no passado? Você realmente acredita nisso, não é? Tem alguma outra sugestão? O Evangelho diz que é melhor entrarmos na vida sem um olho do que ele vir a ser causa de queda para nós. É a lei do olho por olho, dente por dente, de Moisés. Isso fez do seu Deus um ser cruel e vingativo, não acha? De forma alguma. Penso que isso quer dizer que recebemos sempre de acordo com o que semeamos. Quem planta, colhe. Não veja nisso crueldade e vingança, mas justiça e equidade. Além do mais, Deus é nosso Pai, e como Pai quer o melhor para nós, seus filhos. Assim, quando recebemos o sofrimento, não devemos enxergá-lo como vingança ou punição, mas como oportunidade de reeducação que o Senhor nos concede para nosso aprendizado. Estamos sempre aprendendo, com a dor e o sofrimento, a nos tornarmos criaturas melhores, mais pacíficas, mais ordeiras, mais humildes, menos egoístas, menos orgulhosas e mais fraternas e solidárias. À medida que Francisco falava, Juliana percebeu que um sentimento misto de admiração e respeito por ele nascia em seu íntimo. A ironia e o pouco caso desapareceram do seu rosto. Talvez você tenha razão, Francisco. Confesso que nunca pensei nesse assunto, mas gostei de ouvir você falar. E um mundo novo que se abre para mim. Percebi que leva a sério esse negócio de Deus. Qual a sua religião? Sou espírita. Logo vi. Para falar de reencarnação e dessas coisas você só poderia ser espírita mesmo. Engana-se. As grandes religiões antigas e as atuais existentes no mundo, como o budismo, o hinduísmo e outras, pregam a ideia das vidas sucessivas. Apenas os cristãos ignoram essa realidade, apesar dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Olhe, o assunto é vasto e complexo. Se quiser saber mais, tenho livros que posso lhe emprestar. São bastante esclarecedores. Gostaria muito. Agora,
Com a gravidez avançando, não vou poder sair muito de casa e terei tempo para me dedicar à leitura. Está combinado. Levarei alguns livros para que se inteire melhor do assunto. E então, está mais calma? Perguntou ele, olhando-a com carinho. Sim. Foi muito bom tê-lo encontrado, Francisco. Quer tomar um lanche? Um sorvete? Afinal, o seu caiu no chão. Não, obrigada. Perdi a vontade. Fica para outro dia. Agora preciso ir. Já é tarde. Ele levantou-se também, segurando-a pelo braço e afirmando com naturalidade. Não permitirei que volte sozinha. Vou levá-la. No carro, Juliana sentia uma agradável sensação de segurança ao lado dele. Era com prazer que observava dirigindo com calma em meio ao trânsito sempre caótico da grande cidade. Quando ele estacionou defronte da sua casa, Juliana permaneceu alguns segundos sem descer, calada, pensando. Notando que ela queria dizer-lhe alguma coisa, o rapaz esperou calmamente. Afinal, tomando coragem, Juliana perguntou. Francisco, e o meu caso? Como se explica o fato de ter enfrentado uma situação tão dramática de violência, e ainda, por cúmulo, ficar grávida? E o bebê que vai nascer, o que tem a ver com isso? Ele desligou o motor, apagou as luzes e virou-se para ela. No escuro Francisco podia ver-lhe o rosto tenso, a ânsia de entender o seu problema, a angústia que essa situação lhe causava. Estava esperando que me perguntasse isso, Juliana. Na verdade, a vida se incumbe de nos aproximar das pessoas com as quais precisamos nos reajustar. Somos em parte responsáveis pelo que as pessoas às quais prejudicamos ou desencaminhamos no passado se tornaram hoje. Juliana balançou a cabeça, confusa. Não sei. Confesso que sinto dificuldade de entender essa lógica. E a criança que vai nascer? Esse espírito que se prepara para fazer sua entrada no mundo certamente tem a ver com vocês. Pode fazer parte das suas ligações do passado, ou das ligações dele, ou companheiros que se associaram por afinidade a você ou a ele. Como assim? Bem, nós atraímos para o nosso campo vibratório, por meio do princípio da sintonia, aqueles que têm afinidade conosco, seja pelas nossas qualidades ou pelas nossas imperfeições. Se nós pensamos no bem, atraímos espíritos bons. Se procuramos o mal ou os vícios, atrairemos os que pensam como nós. Entendeu? Por isso, teremos sempre as companhias que desejarmos. Se entendi bem, essa alma pode ser de um viciado, como aquele criminoso. E se é viciado, pode nascer com problemas. Percebendo que uma ruga de preocupação surgia na testa de Juliana, Francisco procurou modificar o tom da conversa, tranquilizando-a. Não se preocupe, Juliana. Confie em Deus. Ele sempre sabe o que faz. Pense que esse filho vai trazer, a você e os seus, muita alegria. Espero. Gostaria de saber mais sobre esse assunto. Achei extremamente interessante. Poderíamos voltar a falar disso outro dia? Claro. Estou à sua disposição, Juliana. Aqui estão suas chaves. Ela lançou-lhe um olhar intrigante e comentou, com um sorriso. Você é uma caixinha de surpresas, Francisco. Ah! Não se esqueça dos meus livros. Obrigado e boa noite. Francisco sentia uma emoção diferente dentro de si, enquanto o coração parecia querer pular fora do peito. Boa noite, Juliana. Enquanto ele aguardava, na calçada, para vê-la entrar, Juliana parou no portão, virou-se, e perguntou interessada. Francisco, naquele dia em que eu compareci à delegacia para fazer o reconhecimento do rapaz, nós estávamos conversando e falávamos sobre minha situação. Lembra-se? Você ia me dizer alguma coisa quando o delegado entrou na sala. Fiquei curiosa. O que era? Ele baixou a fronte e balançou a cabeça, concordando. Quando a levantou, Juliana viu que Francisco estava comovido. Seus olhos umedeceram-se e um brilho diferente surgiu neles. Lentamente, o rapaz deu alguns passos vencendo a distância que os separava, aproximou-se dela, segurou com delicadeza sua mão, depois disse pausadamente.
Queria lhe dizer que, ao saber que você se decidiu pela vida, não interrompendo a gravidez, apesar das circunstâncias, despertou em mim uma enorme admiração e imenso respeito por você. Era isso. Em seguida, Francisco beijou-lhe a mão, emocionado. Depois deu meia volta e caminhou para o ponto de ônibus, com as mãos nos bolsos das calças, sem se voltar. Juliana ficou parada, sob o impacto do momento, incapaz de falar, vendo-o se afastar. Depois sorriu, respirou fundo e entrou. Também estava emocionada. Capítulo 26. Reconciliação. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Jesus, Mateus 7, 1 e 2. Depois daquele dia no shopping e do encontro horrível com Luciano, que a deixou extremamente assustada, Juliana não conseguia se esquecer dele. Afinal, ele estava por perto, e esse fato a tornou insegura e cheia de preocupação. Apesar das palavras do seu amigo Francisco, continuava sentindo mágoa, repugnância e indignação contra aquele homem que a marcara de forma tão profunda, gerando desequilíbrio em sua vida e destruindo-lhe a esperança de felicidade. Na manhã seguinte, como prometera, Francisco levou os livros na casa dela, antes de ir para a delegacia, deixando o pacote com a mãe, Dona Helena. Juliana ainda dormia. Ao acordar, encontrou o embrulho de papel pardo em sua mesa de cabeceira. Revirou-o nas mãos procurando uma identificação. Nada. Nem anotação, nem remetente. Surpresa e intrigada, ela rasgou o papel, encontrando 2 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ambos de Allan Kardec. Sorriu. Francisco cumprirá a promessa. Imediatamente abriu primeiro ao acaso, e leu: Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Leu os itens de 11 a 13, referentes a esse assunto e constantes do capítulo 10. Pensativa, folheou algumas páginas e seus olhos caíram sobre um trecho que falava a respeito da indulgência, e leu, desse mesmo capítulo, o item 17, sede indulgente a si para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade apenas vossas próprias ações e o Senhor usará de indulgência para convosco, do mesmo modo como a usastes para com os outros. Interessada, Juliana voltou algumas páginas e, no início do capítulo, leu o título, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mergulhou na leitura. Vez por outra parava, meditando nas palavras que lia, de outras vezes, não tendo entendido direito, voltava e relia os trechos que mais a tinham tocado, refletindo sobre o tema. Assim, as ideias de perdão, de reconciliação com os adversários, de indulgência, aos poucos foram calando em seu coração, como chuva mansa e benéfica que, ao cair sobre o solo ressequido e árido é rapidamente assimilada, fertilizando-o. A leitura, ao mesmo tempo que lhe proporcionava conhecimentos, reconhecia que os textos faziam abordagens sobre o Evangelho de Jesus de uma forma inusitada e lógica como jamais tivera oportunidade de ver, trazia-lhe profunda sensação de bem-estar e tranquilidade. Nos dias subsequentes, fazia suas tarefas, ajudava a mãe nos serviços domésticos, depois mergulhava na leitura que tanto atraía, mostrando-lhe um mundo novo e insuspeitado, onde a imagem daquele Deus de que Francisco falava passou a ter a conotação de verdadeiro Pai, segundo os ensinamentos evangélicos. Apaixonou-se pela obra O Livro dos Espíritos. Reconhecia nos textos um repositório de ideias e notícias fascinantes que muito a encantaram, fazendo com que todos os fatos da vida passassem a ter lógica, objetivo e justiça. Ela e Francisco passaram a se encontrar com mais frequência, para discutir pontos que Juliana não havia entendido bem ou sobre os quais tinha dúvidas. Algum tempo depois, Juliana estava em casa entregue às suas ocupações. Era um dia típico de outono, céu azul, temperatura amena e um lindo sol a brilhar deixando a tarde ainda mais bonita. Havia na casa um jardim interno, escondido de olhares indiscretos por alto muro e bela vegetação.
Era o lugar de que Juliana mais gostava e onde costumava ficar quando o tempo permitia. Sentada num banco de madeira, com uma caixa de costuras ao lado, ela terminava de pregar botões e colocar fitas em algumas peças do enxoval do bebê. De súbito, parou o que estava fazendo, com nítida sensação de que havia mais alguém no jardim. Virou-se, e não viu nada. Bobagem. Devo ter me enganado. Esse muro é tão alto. Voltou os olhos para a costura e absorveu-se naquilo que estava fazendo. Alguns minutos depois, novamente teve uma sensação estranha, como se um vulto tivesse passado a alguns metros dela. Inquieta, perguntou: "Quem está aí?" Nada. Levantou-se do banco e repetiu a pergunta: "Quem está aí? Se alguém, que apareça." Depois de alguns segundos de espera, um tufo de folhagem se agitou e um vulto surgiu por detrás dele. "Sou eu?" Ao ouvir a voz, Juliana virou-se, e a costura caiu de sua mão. Meu Deus! É ele! Era o criminoso. Apavorada, sentiu que o sangue lhe fugia do rosto e uma sensação de dormência a dominou. Pensou que fosse desmaiar. Assustado, o rapaz aproximou-se, segurando-a e evitando que caísse na grama. Ajudou a acomodar-se no banco e suplicou: "Por favor, só quero conversar. Não me mande embora, Juliana." "O que você quer aqui?" perguntou ela num fio de voz. "Já disse. Quero falar com você." "Pois eu não quero falar com você. Nada temos para conversar. Se meus pais ou a empregada perceberem qualquer movimento estranho, chamarão a polícia. E se alguém o pegar aqui você vai preso. Ninguém sabe que estou aqui. Vou gritar e alguém virá me socorrer", afirmou ela, tentando aparentar firmeza, apesar do medo que sentia. "Não tem ninguém dentro de casa. Sua mãe e seu pai estão trabalhando e a empregada já foi embora. Por favor, não quero fazer-lhe mal algum. Escute o que tenho para lhe dizer." Vendo que ele estava a par dos movimentos da casa, e que não tinha como evitá-lo, ela concordou. "Muito bem. Diga rápido o que deseja e vá embora." "Posso me sentar?" Ela fez um gesto de assentimento e Luciano sentou-se delicadamente na outra ponta do banco. Nem sabia como começar. Tinha tanta coisa para dizer e agora a voz não lhe saía. Ao ver que ele não falava, Juliana, que até aquele momento evitara fitá-lo, arriscou um olhar disfarçado. O rapaz tinha a expressão triste e parecia emocionado. Afinal, criando coragem, ele começou a falar. "Juliana, quero desculpar-me por ter agido de maneira tão agressiva e tão sórdida naquele dia. Não diga nada. Deixe-me falar. Sei que nada justifica meu ato, mas deixe-me dizer-lhe como me sinto. Depois, pode falar o que quiser." Luciano fez uma pausa como se procurando as palavras, depois continuou. "Nasci em um lar, se é que se pode chamar aquilo de lar, muito rico. Meu pai é de família tradicional e sempre teve poder e dinheiro. Desde criança acostumei-me a fazer tudo o que queria e a ter todos os meus desejos satisfeitos. Os problemas que eu criava eram sempre resolvidos por ele. Qualquer coisa que eu fizesse, meu pai acertava com dinheiro, comprando o silêncio das pessoas." Ele parou de falar para tomar fôlego, e Juliana murmurou: "Eu sei. Seu pai tentou esse método conosco também." "Imagino que sim. Sinto-me muito envergonhado por tudo isso. A verdade é que cresci sem conhecer limites e tendo todos os meus desejos realizados. Ainda adolescente, nada mais era novidade para mim. Não consegui estudar, fazer uma faculdade, mas meu pai providenciou-me um diploma. Viajei pelo mundo todo, tive os mais belos carros, e tudo o que o dinheiro pode comprar. Como ansiasse por emoções novas, mergulhei nos vícios. Primeiro foi o álcool, porta de acesso a drogas mais fortes, até que já não tinha mais o que me satisfizesse. Meus pais, assustados, talvez percebendo tardiamente a educação que tinham me dado, começaram a negar-me dinheiro. Passei a pegar, além do dinheiro, tudo o que podia dentro de casa para vender: carros, obras de arte, as joias de minha mãe, objetos valiosos, aparelhos eletrônicos,
roupas, tênis, tudo. Acabando com as coisas de valor que existiam em nossa casa, passei a roubar na rua. Tornei-me um ladrão no verdadeiro sentido da palavra. Não havia o que me fizesse parar. O rapaz fez nova pausa. Juliana olhava agora com mais interesse, percebendo sinceridade em suas palavras. Ele prosseguiu. Até que aquela noite, eu estava completamente drogado e ainda precisando de mais dinheiro para satisfazer o vício. Quando a gente começa, não há um que chegue. Por isso ataquei. Eu a vi, tão desprotegida e tão frágil, entrar naquela ruela, que não resisti. Enfim. Você sabe o que aconteceu. Ele colocou as mãos sobre o rosto como se tentasse expulsar imagens indesejáveis. Depois de alguns segundos, recompondo-se, continuou. Você acreditaria se lhe dissesse que me lembro de poucas coisas daquela noite? Não estou querendo me justificar, mas só mostrar a quais extremos um ser humano pode chegar sob o efeito da droga. Bem, alguns meses depois eu fui preso e encaminhado para um hospital onde teria de me submeter a um tratamento de desintoxicação. Era a primeira vez que isso acontecia. Fiquei louco. Pirado. A fase de abstinência é extremamente dolorosa. Passei dias e dias de sofrimento inconcebível. Aos poucos, comecei a melhorar. A terapia psicológica ajudou-me bastante. Nunca tinha aceitado esse tipo de tratamento e reconheço que foi muito benéfico. Ele parou novamente de falar, virou-se para Juliana e contou. Foi só aí que percebi tudo o que tinha feito. Um atendente do hospital, por coincidência, amigo de um colega seu, da empresa onde trabalha, que sabia da minha história e tudo o que tinha feito, contou-me sobre a sua gravidez. Aquilo mexeu comigo. Eu ia ter um filho. Comecei a pensar mais, a refletir sobre minha vida, sobre tudo o que já tinha aprontado. Conversava sobre isso com o psicólogo, que me ajudou bastante, esclarecendo-me e abrindo minha mente para outras ideias. Então, resolvi mudar. Não posso dizer que esteja livre da dependência porque ainda é cedo, mas até agora estou conseguindo vencer. Participo de um grupo de apoio para egressos do hospital, nos encontramos todas as semanas e falamos de nossos problemas, dificuldades e obstáculos. Fazemos um balanço de nossa existência, nos autoanalisamos para saber como somos realmente e o que desejamos da vida. Então, depois de muito pensar, apesar do medo que eu sentia da sua reação ao ver-me, resolvi procurá-la. Confesso que a tenho visto muitas vezes, escondido. Tenho acompanhado quando sai de casa, e visto nosso filho, nossa filha, crescer junto com sua barriga. Aquele dia no shopping e não queria assustá-la. Só conversar com você. Pela primeira vez, Juliana abriu a boca. Eu entendi. Embora tivesse ficado assustada, entendi. Agradeço-lhe. Eu precisava expor minha vida, falar das minhas dificuldades, dos meus problemas, enfim. Sei que nada justifica meu ato, o crime que pratiquei contra você, mas quero poder reparar o mal que lhe fiz. Meu pai queria procurá-la, pagar tudo, responsabilizar-se pela criança que vai nascer e que, afinal, será seu neto, mas não permiti. Disse a ele que eu cuidaria disso. Sei como ele é prepotente, orgulhoso e egoísta. Acabaria magoando ainda mais você e sua família. Entende? Juliana estava séria e compenetrada ao responder. Entendo. Contudo, não precisa se preocupar. Minha filha terá tudo o que precisa. Não somos ricos, porém trabalhamos e temos condição de dar-lhe o necessário sem que você precise se preocupar. Não se sinta obrigado a nada. O rapaz sorriu, melancólico. Juliana, você não entendeu. Não estou me dispondo a ajudar por obrigação, embora tenha como pai. Quero ajudar por prazer, por amor. Não me negue esse prazer, que é um direito. Ah! Vai começar com exigências. Ela retrucou, com ironia. Luciano respirou fundo, explicando com delicadeza. Não me entenda mal. Não estou fazendo exigências agora, nem farei no futuro. Gostaria apenas, se você me permitir, de poder conhecer nossa criança quando ela nascer, dar-lhe presentes, vê-la crescer,
brincar com ela. Juliana notou que a voz do rapaz estava embargada pela emoção e que ele não conseguia continuar. Enxugando as lágrimas e tomando